Olá, meus marrentos! Tudo bem com vocês? Como estão? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Dani Marra, sou professora de língua portuguesa, trabalho com preparatórios para concurso, na parte de gramática, que são as questões objetivas, e na parte de redação, tá? Que são as questões discursivas. Então, questões discursivas do seu concurso, texto dissertativo argumentativo, texto expositivo, redação oficial, trabalho com recursos também, que é uma fase muito importante do seu certame, e também com revisão de processos, tá? Para alguns advogados aí que têm um pouco de dificuldade com a língua portuguesa. É um prazer estar aqui. Hoje o nosso assunto será redação, tá? Já deixe seu like, não esquece aí, ó, o dedinho no joinha, para que eu possa saber qual conteúdo que você gosta de assistir aqui no YouTube. Deixe nos comentários alguma sugestão de algo que vocês acham que faltou uma informação que seria importante para você, um tema de redação que você acha interessante a gente abordar aqui no canal, um assunto específico de gramática que você tem dificuldade, né? Igual os alunos me pediram aí, diferença de complemento nominal e adjunta de nominal, tem aqui para vocês também. Fiquem à vontade para vocês darem uma passeada em algumas aulas que eu tenho. Confesso que eu ainda estou em dívida aqui com o YouTube, mas foram muitos editais, saíram aí um atrás do outro, então igual eu falei com vocês, eu trabalho com muitos assuntos, né, muitas questões aí relacionadas à língua portuguesa, e por incrível que pareça, gente, eu faço praticamente tudo sozinha, eu preparo aula, eu organizo as coisas da plataforma, então é muito trabalho, tá? Então eu fico o dia todo trabalhando aqui para trazer o melhor para vocês, então eu não consigo aparecer com tanta frequência aqui no YouTube, tá? Mas sempre que eu consigo um tempinho, que eu vejo, olha, tô tranquila hoje, o que eu vou fazer? Vou lá conversar com a galera no YouTube, vou levar conteúdo, informação para ajudar na preparação dos meninos, tá? Então podem ficar tranquilos que quanto mais vai passando o tempo, mais preocupada eu fico em não estar aqui tão frequente, tá? Mas graças a Deus hoje eu tirei um tempinho e a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que é redação. Hoje eu vou falar de um texto dissertativo argumentativo, tá? Eu tô focada nesse primeiro momento para esse certame que é da Polícia Militar de Goiás, tá? Mas para você que vai fazer concurso, vai fazer um texto dissertativo independente do certame, tá? Toda a estrutura eu vou passar aqui para vocês, vou ensinar para vocês como fazer, vou corrigir uma redação de uma aluna hoje aqui com vocês, tá? Vai ser muito legal. Por que, gente, eu escolhi essa redação? Essa redação é da minha aluna Andressa, ela é da turma da Polícia Militar de Goiás, e é uma aluna muito querida, sabe? Que eu tenho muito orgulho de apresentar essa redação dela hoje, porque ela começou muito insegura, me mandava mensagem direto no WhatsApp: professora, eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo, o que eu vou fazer? Eu tô preocupada e apreensiva, como que eu vou fazer para conseguir escrever uma redação, e como que eu faço? E eu falei com ela: calma, Andressa, calma, faça tudo que é ensinado para você no curso, aplica as estratégias que são passadas para você e vai com calma, não adianta essa euforia, gente. Eu sei que a maioria de vocês começam a estudar a redação quando sai o edital, vão olhar 3 meses, 2 meses, faltando para a prova, e bate realmente o desespero, a ansiedade, isso é normal. O certo é, gente, começar a treinar antes de sair o edital, né? Principalmente na parte da discursiva, que é a matéria muito importante, né? Não deixando de lado a objetiva, obviamente que eu também faço preparação para objetiva, mas a questão discursiva, tá? A parte discursiva da sua prova é uma parte que não tem como você chutar, não tem como você acertar na sorte, porque acontece, né, da gente acertar, marcar uma questão, nossa, eu não fazia ideia, acertei na sorte. Ah, chutei e acabei acertando. Na discursiva não tem jeito, você tem que mostrar um domínio da sua escrita, um domínio de estrutura, um conhecimento sobre o assunto cobrado pela banca. Então é algo que não tem jeito, vocês precisam passar por vários eixos temáticos para não serem pegos de surpresa no dia da prova. Então é muita coisa, gente.
é necessário que vocês criem o hábito de começar a estudar, de começarem a treinar antes de sair edital, tá? Então, assim, pelo tempo que eu tenho de preparação com os alunos, eu percebo a diferença dos resultados de alunos que começam antes do edital ser publicado para os alunos que começam depois, mesmo aqueles que assim que saem o edital já começam a treinar, que a gente vê também que não é o caso da maioria, né? A maioria começa a treinar e faltando um mês e meio, 2 meses para o certame. Então, assim, gente, é um risco muito grande. Então, essa aluna, ela começou na plataforma muito insegura, com dificuldade, se perguntando como que ia fazer, que não ia dar conta, acho que eu não vou dar conta, não sei o que eu vou fazer, aquela sensação de desespero e ao mesmo tempo pensando, né, acredito eu, em desistir. Isso não é uma opção, tá, galera? E é incrível como eu recebo mensagens desse tipo o dia todo, praticamente todos os dias, de alunos, né, com esse sentimento. Gente, não tem outra forma de aprender redação não sendo estudando, aplicando as estratégias e escrevendo, tá? Uma hora a gente destrava. O que eu sempre converso com os meus alunos é o seguinte, é a mesma coisa quando a gente está aprendendo a dirigir, lembra? Quando vocês começaram a aprender a dirigir, como que foi? Eu lembro exatamente como que foi. Na minha experiência específica, eu cheguei, sentei no carro, olha, assim, dessa forma você vai passar, assim, passa a primeira, passa a segunda, são 3 pedais para 2 pés, né, que a gente vê, ai meu Deus, retrovisor, olha as placas, volante, seta, desliga a seta. Falei, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo? E eu vejo gente fazendo isso e conversando, escutando música e falando ao celular. Gente, eu não vou dar conta, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? E quem me conhece sabe que eu tenho essas características meio de homem, sabe, gente? Eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, não. E eu fiquei desesperada, né? Nossa, eu não vou dar conta, não vou conseguir dirigir nunca. E depois, gente, quando você vai... Como que você aprende a dirigir? Dirigindo, não é verdade? Você sabe a teoria, o que é para ser feito, só que você só consegue o domínio, você só consegue ter aquela habilidade mesmo na direção com a experiência. A mesma coisa, gente, é com a redação. Você vai aprender a técnica, você vai aprender as estratégias, você vai aprender a teoria. No começo você vai falar, gente, é muita coisa, eu não vou dar conta. É muita informação aqui pra mim, é muita coisa que eu tenho que ficar atento ao mesmo tempo. Como que eu vou fazer, gente? É fazendo. Tá? E colocando a mão na massa, ligando o seu cronômetro desde o início do seu treinamento para saber o tempo que você está levando ali para escrever. Isso eu sempre converso com os meus alunos, isso é muito importante, ligar ali o cronômetro. Não, professora, mas eu estou levando 3 horas para fazer uma redação, gente, não importa, isso no futuro será um incentivo para você também, tá? Porque você vai ver que você demorava 3 horas, dali 3 semanas você vai passar a demorar 2 horas e meia, 2 horas, até atingir um tempo que é bacana, que eu acho que é o legal, né, de se fazer no dia da prova, que é 1h20, 1h30 no máximo, e você vai ver que você vai conseguir esse tempo, você vai conseguir produzir um texto de qualidade, você garante, professor, eu garanto, gente, qualquer pessoa consegue, mas tem que aplicar as estratégias que são passadas, tem que fazer de acordo com o que o professor que está acompanhando vocês, que estão treinando vocês, está falando para vocês fazerem, tá? Tem que fazer direitinho. Se fizer, gente, é sucesso. Então, assim, quero parabenizar mais uma vez a Andressa, né, e agradecer ela pela disponibilidade de deixar essa redação aqui para eu mostrar para vocês, e parabenizá-la, né, já conversei com ela pessoalmente, né, pelo WhatsApp, obviamente, já conversei com ela, já parabenizei, porque, gente, é só com muita disciplina, é só com muita dedicação, com muito esforço, é querer demais que a gente consegue aquilo que a gente almeja, tá? E assim, pelo resultado dela, de poucas redações enviadas, né, e tanto que a gente conversou, ela, professora, aqui no desenvolvimento tá assim, eu não tô conseguindo, e isso a gente foi ajustando até chegar aqui no resultado de hoje, e lembrando que o concurso ainda falta um tempinho, né? Um pouco mais de um mês para a prova acontecer, e ela vai melhorar ainda muito mais, melhorando a escrita, melhorando a estrutura. Então hoje eu tô aqui para provar o tanto que ela melhorou, apresentando a redação dela como modelo, tá? Eu vou fazer a correção aqui junto com vocês da redação dela. Então, assim, não é uma redação perfeita, tem alguns erros, a gente vai corrigir junto, vou mostrar para vocês. Obviamente, ela já recebeu essa correção, né? Eu já apaguei tudo, a gente vai fazer junto aqui novamente, tá? Para vocês entenderem como que funciona. Vamos lá? Vamos embora.
Gente, essa aqui é a plataforma de correções, tá? O aluno, ele envia a redação dele, esse feedback ele é dado até 3 dias úteis. Toda semana, tá, gente? Depende muito do certame, da turma, mas 90% das minhas turmas, toda semana a gente tem um dia para aula ao vivo. Nessa aula eu trabalho os temas, e esse tema ele foi trabalhado em aula com os alunos, tá? Então eu trago algumas possibilidades de argumentação, trago informação sobre o tema, a gente discute juntos, né, sobre os assuntos aí mais relevantes a serem abordados, a forma correta de se abordar determinado tema, o que a banca espera do candidato e, obviamente, tudo isso seguindo os critérios do seu edital, tá? Então, vocês podem analisar aqui do lado direito tem uma nota, que foi a nota dela, tá? Mas aqui, ali eu zerei pra gente fazer junto. Essa foi a nota dela, lembrando que essa redação valerá 25 pontos, tá? Em nome de Jesus, será desse resultado para maior que a Andressa vai tirar nesse certame, em nome de Jesus, né? Graças a Deus eu tenho tido um resultado muito, mas muito brilhante de todos os alunos que fazem e aplicam exatamente o que eu ensino no curso. Tá? Então você aplica, faz direitinho, nos treinamentos segue as orientações que eu passo, tá? Tanto em aula como na mentoria que é passada pelo WhatsApp, não tem erro, tá? Você alcança no mínimo 80% da sua nota, tá bom? Vamos lá corrigir a redação da Andressa. Gente, então esse foi um tema que a gente trabalhou em aula, como eu falei com vocês, né? E tá vendo aqui, ó, eu mando material para os alunos, tá? Esse vai ser o próximo tema que a gente vai trabalhar em aula. Então eu explico como que vai fazer, esse aqui é o projetinho de texto, tá? Dou uma sugestão, contextualização, quais são os argumentos que o aluno pode apresentar, tá? E ela usou esse documento para enviar para a plataforma aqui. Então vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai falar hoje de introdução, tá? Essa introdução, a estrutura da introdução da Andressa, ela ficou impecável. Por quê? Como que deve ser, professora, uma introdução de uma redação nota máxima, galera? Uma introdução de uma redação nota máxima, ela tem que ter o primeiro período, primeira coisa, gente, para vocês terem sucesso na redação de vocês e não perderem muito tempo, não ficarem assustados com uma folha em branco, o que deve ser feito? Deve ser feito antes um projeto de texto, tá? Que eu ensino os meus alunos no curso. Como fazer um projeto de texto eficiente. Muita gente acha que isso é perda de tempo, isso não é perda de tempo, tá? Isso é imprescindível para você escrever um texto de uma forma mais rápida e mais limpa, tá? Evitando excesso de rasuras também, até para você fazer um rascunho eficiente, passar para a folha definitiva o mais perfeito possível, tá? Lembrando que eu tenho alguns alunos na plataforma que não usam rascunho, fazem o projeto de texto e vão direto para a folha definitiva. Eu, Daniele, não consigo, tá? Eu tenho que fazer um rascunho, até porque, igual eu falei para vocês, eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu tenho esse problema. Então, eu preciso pensar primeiro na estrutura e no conteúdo da redação no momento que eu faço o meu rascunho e depois eu vou analisando por frases, fazendo a minha correção gramatical, tá? Analisando vírgula, analisando regência, analisando concordância, tá? Então eu consigo fazer isso somente com rascunho, eu não consigo fazer isso na folha definitiva, ia ter um excesso de rasura absurdo e a banca iria descontar muitos pontos na minha nota. Então eu, Daniele, não consigo. A maioria dos alunos também não consegue, mas quem consegue fazer um rascunho eficiente depois já ir para a folha definitiva, excelente, vai ganhar tempo, né? Eu particularmente não consigo e eu não aconselho a fazer, tem que ter uma habilidade muito grande, um domínio muito grande de si, né? Que não é o meu caso. Então, o que a gente tem que ter ali na introdução, tá? Depois de fazer o projeto de texto, obviamente você tem que ter um conhecimento de estrutura, né? Para você fazer esse texto de uma forma bem mais ágil. Então, ali na introdução, vamos construir a redação por frase, tá, gente? Uma redação tem em média 15 frases ou 15 períodos, como você quiser chamar. Tá? Porque a gente sabe que todo período é uma frase, mas nem toda frase é um período, né? Porque para ser período a gente tem que ter verbo. Lembra dessas aulinhas lá? Então, vamos lá. Então, ali na frase, né, você vai iniciar a primeira frase da sua redação, que a gente está falando de introdução. Qual que é o objetivo da introdução, professora? Para que serve a introdução? A introdução, ela serve para você falar para o seu leitor, olha, eu vou falar sobre este assunto
esse é o meu posicionamento e essa será a minha abordagem. Eu falo com os meus alunos que a introdução de uma redação é como se fosse um trailer de um filme, tá? Você vai pegar, vai ler aquela introdução e você vai saber mais ou menos, né? Você vai ter uma ideia do que vai acontecer durante o texto, né? Do que será tratado, do que será abordado ali dentro daquele texto. Então é muito importante que você faça uma introdução chamativa, uma introdução bem feita, bem estruturada, bem organizada, porque, gente, é isso que faz com que a gente tenha entusiasmo para o restante do texto, tá? Então, quando você vai assistir um filme, você vê um trailer, assim, que você já vê um trailer, que o trailer... Você tem emoção para assistir aquele filme? Você tem entusiasmo? Você não tem, você vai ler. Se tiver obrigação, né? Porque o corretor tem obrigação de corrigir a sua redação. Se tiver obrigação de assistir aquele filme, você já vai assistir assim, né? É aquela cara. Mas se o negócio é legal, nossa, fantástico, interessante, você já vai com outro olhar. Então eu sempre falo isso com os meus alunos. Faça uma introdução fantástica mesmo, dê o melhor de si, sabe? Em tudo, né? Mas a introdução eu gosto que seja uma introdução bem redondinha, que aquela estrutura nota máxima mesmo. Então, introduzir, a minha primeira frase é: a fundamentação do assunto. Aqui o nosso tema é tecnologia aliada à segurança pública, né? O uso da tecnologia. Então, eu posso abordar falando em relação à segurança pública, eu posso usar a Constituição Federal, artigo 144, né? Que fala atribuições dos cargos de segurança pública no nosso país. Posso entrar falando sobre tecnologia mesmo em si. Eu escolho, tá? Aqui a gente tem dois assuntos importantes, né? Que é a tecnologia é o nosso núcleo, né? Que eu ensino a vocês também lá no curso como vocês identificar o núcleo, como identificar o recorte. O recorte é o quê? É a forma que a banca está funilando o tema, tá? Tecnologia é o nosso assunto principal, mas o que a banca quer saber a respeito de tecnologia? Esse é o recorte, tá? Para não deixar o tema muito amplo, né? Para trazer ali um funil para o nosso assunto. Então, ela quer saber da tecnologia aliada à segurança pública. Então, se eu falar só de tecnologia, minha nota vai ser legal? Não vai, você tem um tangenciamento ali, não está falando exatamente o que a banca solicitou para o candidato. Então, eu tenho que falar da tecnologia aliada à segurança pública. Mas na hora de iniciar o meu texto, eu posso trazer uma fundamentação sobre o assunto, né, principal, sobre o nosso núcleo, que é a tecnologia, que é o melhor, sim, mas eu posso falar, não tem problema nenhum, eu abordar a segurança pública do nosso país, tá? Então, o ideal é trazer uma contextualização ali da temática em geral. Prof, não lembrei, tá? Chegou no dia da prova, não lembrei do artigo 144, me deu branco, nada relacionado à tecnologia. Eu lembro que a senhora me mandou muitos materiais, mas eu não consegui lembrar. Gente, não é para desesperar, tá? Não quer dizer que você vai tirar um 0 porque você não trouxe uma fundamentação ali no seu primeiro período. Traga uma abordagem sobre o assunto. Fala da importância da tecnologia, fala do crescimento da tecnologia hoje na contemporaneidade, sabe? Entra com o assunto por meio do seu conhecimento de mundo, tá, gente? Redação não tem nada engessado, redação é criação e ela tem a ver com o seu conhecimento de mundo, com a sua vivência. Então você entra ali com o assunto. Beleza, o melhor é uma contextualização, uma fundamentação, tá? Que pode ser por meio de filme, pode ser série, obra, leis. Eu adoro leis, tá, gente? Por quê? Primeiro, porque leis, vocês conseguem trazer algo que vocês já estão estudando para o objetivo de vocês para dentro da redação, porque isso é fantástico, tá? Isso é uma estratégia para ganhar tempo também, para vocês serem objetivos naquilo que vocês estão falando, e o conhecimento de vocês, né, acredito eu, é mais amplo. Por quê? Porque você já tem que estudar muito sobre aquele assunto para vocês responderem as questões objetivas, tá? Então, leis, aproveita, a gente pensa, o que eu estudei, qual lei que eu estudei, o que eu abordei ali que dá para usar aqui, tá? É esse momento do projeto de texto, é isso que você vai fazer. Então, a primeira frase, fundamentação. A segunda frase é o seu posicionamento referente à temática, tá? Que é o mesmo que tese. Aí você vai apresentar a sua tese, tá? Isso varia muito, gente, dependendo de como a banca vai cobrar este tema, tá? Qual será a proposta de redação para você? Porque tem momentos que a banca, ela delimita mais esse tema, tá? Quando ela coloca um ou, por exemplo. Quando ela tá colocando um ou, muitas vezes ela tá falando para você, olha, você vai pensar desta forma ou desta forma. Então, assim,
A questão da abordagem, né, de apresentar o seu posicionamento referente ao tema depende muito da proposta da banca, tá? Então é isso que eu trabalho muito com vocês lá no curso. Cada redação, ela deve ser construída com um pensamento, tipo de abordagem, tá? Dependendo do que a banca solicitar para você. Muitas vezes a banca tá usando isso muito agora, tá? Por meio de perguntas, coloca uma pergunta, o tema é uma pergunta, a resposta a essa pergunta é o seu posicionamento, é a sua tese, ela deve ser apresentada ali no segundo período também da sua introdução, tá? O terceiro período, o ideal é que você entregue ali o seu roteiro, tá? O roteiro da sua redação. Dizer para o seu corretor, olha, corretor, eu vou trazer este argumento para convencer você com relação ao meu posicionamento, eu vou trazer este outro argumento para convencer você com relação ao meu posicionamento, a minha tese, tá? Isso que a gente chama de roteiro ou encaminhamento argumentativo, tá? Tem alguns alunos que não fazem, só apresentam a importância mesmo de se desenvolver aquele tema, de se discutir aquele assunto. O ideal é que faça, tá? A gente percebe que as redações nota máxima são as redações que fazem aí essa estrutura, mas já vi redação com notas excelentes que não fizeram. Essa letra da Andressa, tá, gente? Falar um pouquinho de letra com vocês. É uma letra considerável um pouco grande ainda para uma redação, tá? Dá para ser menor do que isso daqui, para você entregar até mais conteúdo, para entregar mais informação para a banca. Sabendo que cada dia mais as bancas exigem muito da gente, exigem muito do candidato, então dá para diminuir um pouco essa letra para a gente conseguir entregar um conteúdo melhor, né? Trazer mais informação, desenvolver mais, trazer mais argumentos. Então dá para diminuir um pouco. Letra de forma, prof, posso fazer? Pode, gente, não tem problema, né? Aquela chamada caixa alta. Só que vocês têm que deixar muito claro ali para o seu corretor quando você está iniciando com uma letra maiúscula, tá? Porque a minha letra, por exemplo, é uma letra de forma. Só que a minha letra, todas têm o mesmo desenho, o mesmo formato. Então, quando eu quero deixar claro que eu estou iniciando com a letra maiúscula, a minha primeira letra ela tem que ser bem maior que as demais, tá? Só tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui, ó. Nos termos, né, lembrando que o nosso tema é tecnologia aplicada à segurança pública, nos termos da Constituição Federal de 1998, a segurança pública é dever do Estado. Opa, o que é? A segurança pública é dever do Estado. Então aqui, gente, aqui é um artigo, tá? Isso aqui é um artigo, aqui é só um A, não temos crase, beleza? Aqui a gente não tem nenhuma palavra, né, nenhum termo regente relacionado a um termo regido, que seria a palavra segurança, que pede a preposição. Então, aqui a gente só tem um artigo, tá? Então, a segurança pública é dever do Estado e direito de todos. Foi a primeira frase que ela construiu aqui para trazer a fundamentação em relação ao tema. Gente, Constituição Federal dá para encaixar praticamente todos os temas, tá? Tomar cuidado só para vocês não jogarem uma fundamentação e depois não amarrar essa fundamentação com o período anterior, tá? Tem que amarrar. Então, já temos um erro aqui na linha 1, né? O Estado bonitinho, escrito com letra maiúscula, direito de todos. Tendo em vista a garantia de tal direito, ou seja, ela está falando em relação ao direito à segurança pública, tá? Então, deixa eu só... Então, vamos para o segundo período. Então, ela falou em relação, ok, tendo em vista a garantia de tal direito à tecnologia, né? E do direito, gente, ela está amarrando aqui a fundamentação, que é o direito à segurança pública, concordam comigo? Então, sim, ela trouxe uma fundamentação e amarrou muito bem amarradinho aqui, apresentando a sua tese. Lembrando que agora, o próximo período, é a apresentação do posicionamento dela referente ao tema. E ela deve fazer isso juntamente, né, apresentando o tema, tá? Ela faz a apresentação do tema juntamente com a apresentação do seu posicionamento. Todas as palavras-chave do tema devem estar em todos os parágrafos, tá, gente? Principalmente na hora de apresentar o seu posicionamento. Então, a tecnologia é uma grande aliada contra a criminalidade, possibilitando, assim, o bem-estar social, bem-estar com hífen, muito bem feito aqui. Então, ela apresentou o posicionamento dela, ela está falando que a tecnologia é uma grande aliada contra a criminalidade e, com isso, ela possibilita o bem-estar social. Esse é o posicionamento da aluna, tá? Então, é isso que ela vai defender durante todo o texto.
Então, diante disso, cabe destacar o papel fundamental da tecnologia no combate aos crimes e sua utilização de forma positiva, tá? Lembrando que, gente, não é necessário que vocês problematizem todos os temas, até porque tem forma também que as bancas estão usando para o aluno, muitas vezes até para aquele aluno que tem o costume de escrever somente usando esqueletos, né, que é aquela problemática toda, não é necessário, tá? Sempre que vocês façam uma problematização do tema, né? Então depende muito de como a banca está cobrando, né? Depende da forma como ela cobra o tema para vocês. Linha 7, aqui a gente vai iniciar o quê, gente? Parágrafo de desenvolvimento. Lembrando que o parágrafo de desenvolvimento ele deve ser construído em 4 frases, tá? E o parágrafo de desenvolvimento é como se fosse um mini texto. Ele tem que ter introdução, 2 desenvolvimentos e ele tem que ter uma conclusão, tá? Essa é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo nota máxima. Então, eu devo começar com um tópico frasal, que é apresentar ali para o meu corretor, olha, aqui nesse parágrafo de desenvolvimento será tratado este assunto. Este argumento eu vou desenvolver aqui. Esse é o tópico frasal, é apresentar o assunto daquele parágrafo. Depois, ou você pode trazer uma fundamentação, e depois a argumentação, ou pode argumentar primeiro, né, por meio do que você já tinha apresentado lá no tópico frasal, e depois fundamentar. Eu gosto de fundamentar primeiro, porque lembrando que eu falei isso para vocês anteriormente, a fundamentação ela deve ser amarrada com o próximo período, tá? Você tem que trazer uma relação daquela fundamentação para o que você está discutindo, pelo que você está argumentando. Então, para mim, eu acho muito mais fácil amarrar minha fundamentação com a minha argumentação mesmo, começar ali a desenvolver, trabalhar todo o meu poder de persuasão, do que trazer uma fundamentação depois da argumentação e amarrar isso com a conclusão do meu parágrafo, tá? Então, assim, gente, lembrando que, mais uma vez, cada um tem que fazer da forma que se sentir mais confortável, que for melhor, que for mais rápido para você, que você conseguir desenvolver de forma mais assertiva. Eu prefiro fazer dessa forma, mas sempre eu oriento os meus alunos a tentar das duas formas e ver o que fica melhor para ele, tá? Então, vocês analisam aí em relação a vocês o que vocês acham melhor, mas essa tem que ser a estrutura do texto dissertativo argumentativo, principalmente aqui a gente falando especificamente do parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, aqui, vamos lá. Em primeira análise, sempre começar com o conectivo que dê ideia de início. Faça necessário salientar que o uso da tecnologia avançada facilita o trabalho de policiais, tornando, né, porque depois de vírgula a gente não pode começar com o pronome oblíquo, tão bonitinho, tornando mais eficiente. Outra coisa em relação a hífen, tá, gente? O hífen tem que ser igualzinho a Andressa colocou aqui, ó, sempre na frente da palavra, não pode deixar embaixo aqui da linha, tá? E quando a palavra ela tiver hífen, tem que ter um hífen na linha de cima e na linha que vai continuar a palavra, mostrando para o seu corretor que você sabe que aquela palavra ela é grafada com hífen, tá? Então, tornando mais eficiente. Beleza. Então, ela apresentou aqui o assunto desse parágrafo e obrigatoriamente tem que ser o que ela apresentou aqui para mim na introdução, tá? Então, tá certinho com o que ela prometeu. Entre os principais equipamentos estão o uso de câmeras e os famosos drones, tá? Estrangeirismo sempre grafado entre aspas, tá? Porque a gente está falando de um texto que deve ser escrito em língua portuguesa na norma culta. Lembrando que neologismos também, ironia também, palavras que não estão dentro do seu sentido literal também grafado entre aspas. Nesse sentido, em abril de 2019, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou o programa... O que é isso, gente? Onepol? É um sistema de drones conectados ao olho de águia, tá? Que é o nome desse sistema. Então, por isso que ela colocou aqui, entre aspas, que transmite imagem em tempo real, afundando nas atividades... Ai, meu Deus, que é isso? De policiamento extensivo e preventivo. Tá vendo? Afundando, é isso mesmo? Ai, gente. Ô, gente, cuidado com as letras, gente, a legibilidade de letra. Dessa forma, conclui-se que o uso da tecnologia avançada, tá, gente? É o uso, na verdade tá certo, o uso da tecnologia avançado. Então, aqui tá concordando o uso avançado, tá certinho?
ou uso avançado pode ajudar a combater diversos crimes. Então, aqui eu faço sempre análise, gente, da correção, igual a gente está corrigindo aqui juntos, por frases, tá? Então, é o jeito que vocês devem fazer também antes de passar para a folha definitiva. Pega do ponto final aqui, da letra maiúscula até o ponto final e analisa. Dessa forma, coloquei vírgula após conectivo, conclui-se que o uso da tecnologia avançado, o uso avançado, tá? Pode ajudar a combater diversos crimes. Tem crase aqui? Não, porque a gente tem um verbo, né? Então não temos artigo antes de verbo. Então aqui a gente só tem a preposição, tá? Faz a análise bonitinho, não esquecem do ponto final, é muito importante. E cuidado com a letrinha, tá, gente? Cuidado, legibilidade de letra é muito importante. Isso é algo que tá ali no seu edital, tá? Viram que tem toda a estrutura aí do parágrafo de desenvolvimento, né? Nós vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento agora. Antes disso, você já deixou o seu like aqui. Já deixou o seu like. Muita informação top aqui para você sobre redação, tá? E eu quero trazer temas também para a gente trabalhar aqui junto. Então, eu preciso saber se vocês estão gostando do conteúdo. Não esquecem do like para ajudar a prof, tá? Ó, estou de olho. Faltando muitos likes aí. Já seguiu a prof? Aqui, ó, o dedinho aqui, ó. Já seguiu a prof lá no Instagram? @profdanimarra, tá? Me sigam lá para vocês receberem dicas. Eu gosto muito de conversar com vocês também nos stories, mostrar para vocês o resultado dos alunos, o crescimento deles, temas que a gente está trabalhando. Inclusive, essa redação da Andressa, eu vou digitar ela e vou postar lá no Instagram para vocês, tá? Para vocês analisarem a estrutura, principalmente observarem o que ela trouxe de fundamentação, as informações sobre o tema, porque o que eu sempre converso com os meus alunos é o seguinte: a gente trabalha vários temas durante a nossa preparação. E às vezes, gente, é muito difícil a gente acertar realmente o tema. A gente geralmente acerta o assunto que será cobrado pela banca, né? Então, o recorte é muito difícil, é praticamente ganhar na loteria, né? Então, a gente ali trabalha o assunto, e aquele assunto que você trabalhou naquela redação, você vai conseguir encaixar de acordo com o que a banca cobrou para você, tá? Porque lembrando que a fundamentação, ela está totalmente ligada com o assunto, né? Então, trabalhou aqui sobre tecnologia. Às vezes, a banca cobrou, né, tecnologia, mas não dessa forma aqui. Tá falando como a tecnologia pode auxiliar na segurança do nosso mundo, como que a tecnologia pode auxiliar no trabalho do policial. E aí, você pode usar, gente, tudo que você apresentou aqui nessa redação, né? Porque é o assunto está totalmente ligado ao que você já escreveu, tá? Então, lembre-se de ter um caderninho para vocês anotarem, tá aí fazendo as redações de vocês por eixo temático, porque com certeza no dia da prova vocês vão lembrar: olha, gente, eu trabalhei uma redação sobre racismo recreativo, caiu sobre racismo velado, por exemplo. Gente, praticamente tudo que você trouxe de fundamentação ali no racismo recreativo, lógico que a argumentação é diferente, a forma de você iniciar o tema é diferente, provavelmente a estratégia que você vai usar para argumentar vai depender do recorte que a banca fizer, mas a fundamentação, gente, você vai conseguir usar, tá? Então é isso que eu sempre explico para os meninos lá. Então, eu vou postar essa redação para vocês lá no Instagram, para vocês salvarem, tá? E fazer as anotações que vocês precisam aí para ajudar vocês. Lembrando que foi esse o objetivo da Andressa em trazer a redação dela aqui, não é verdade? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai começar o segundo desenvolvimento, tá? Lembrando que sempre escolham um conectivo aditivo, ademais, além disso, outro sim. Essa rasura gigantesca aqui, tá, gente? Se acontecesse no dia da prova, olha só, essa de baixo, mais uma aqui. Esse excesso de rasura não é recomendado, tá? Provavelmente a banca, ela irá descontar, sim, da nota da Andressa. Deixa eu só tomar uma água aqui. Molhar a palavra. Então, evitem rasuras, tá? Quando faz um rascunho eficiente, a probabilidade disso daqui acontecer, ela é muito pequena. Ademais, né, apesar de não substituir atitudes preventivas,
O uso da tecnologia é medida que vem mudando cenários no mundo do crime. Então, o uso da tecnologia é medida. O que é medida? O uso da tecnologia. A gente não usa vírgula para separar sujeito, né, gente? Sujeito de predicado, não é verdade? Analisar também quando a frase ela tá em ordem direta, tá? Por favor. Então, aqui tem um errinho aqui na linha 17, que vem mudando o cenário, está acentuado bonitinho no mundo do crime, apesar de não substituir atitudes preventivas, essa vírgula aqui tá com o uso correto, belezinha. Então, a exemplo disso, está o estado do Pará, que reduziu aproximadamente 50% da criminalidade nos anos de 2019 a 2020, com a utilização de recursos tecnológicos. Então, aqui, ó, da criminalidade nos anos de 2019 a 2020, com a utilização de recursos tecnológicos, somados aos esforços policiais. Então, vamos analisar aqui essa vírgula, né? No ano de 2019 a 2020, com os recursos tecnológicos, somados a esforços policiais. Então, aqui, gente, não tem necessidade de ter essa vírgula aqui, não, né? Se a gente for analisar a vírgula de cima, ok, essa daqui não tem necessidade de ter, né? Então, aqui, ó, a exemplo disso está o estado do Pará, que reduziu aproximadamente 50% da criminalidade nos anos de 2019. Com a utilização daqui, na verdade, a gente tem que ter uma vírgula aqui, ó. Aqui, ó. Tá um termo deslocado, ó. Aí sim aquela vírgula fica ali, porque a gente tem uma vírgula aqui também, ó. Então, aqui a frase ficaria, a exemplo disso, está o estado do Pará, que reduziu aproximadamente 50% da criminalidade com a utilização de recursos tecnológicos nos anos de 2019 a 2020. Tá? Então, aqui a gente tem um termo deslocado e ele deve ficar entre vírgulas, beleza? Então, falta uma vírgula ali. Somados os esforços policiais. Bonitinho, consertado. É assim que vocês têm que fazer, tá, gente? No rascunho de vocês. Eu faço dessa forma, porque realmente, quando eu estou escrevendo, você ficar pensando demais em termo deslocado, em vírgula, em crase, não dá, é muita coisa. Depois vocês passam corrigindo. Nesse viés, conectivo, vírgula, bonitinho, cabe ressaltar que o uso dos equipamentos devem atuar junto ao monitoramento e procedimento adequado. Ponto, bonitinho. Sendo assim, a tecnologia aplicada a quê? A segurança, bonitinho, a crase, deve ser realizada com cautela e de forma prudente. Então, estrutura impecável mais uma vez. Tópico frasal, fundamentação, argumentação e conclusão do parágrafo, tá? Perfeito. Ficarem muito espertos, gente, em relação a decorar esses dados estatísticos, tá? Eu, particularmente, para mim não dá. Eu prefiro sempre citar livros que eu gosto muito de ler, né? Então, sempre eu lembro de um livro que dá para citar em determinados assuntos. Leis, que eu gosto muito, séries e filmes. Geralmente, dados estatísticos... Números não é muito comigo, né, gente? Eu sou de humanas, então ficar decorando esses números aí para mim não dá. Mas eu entendo que tem vários alunos que têm muita facilidade com isso. Então agora, gente, é a conclusão. O que a gente vai falar sobre o parágrafo de conclusão, tá? O parágrafo de conclusão, ele serve para sintetizar o texto mesmo, fazer um resumo, reafirmar o seu posicionamento. Então, não deve ser apresentada nenhuma informação que você não citou anteriormente ali no seu texto. Posso fazer propostas de intervenção? Se você tiver problematizado o tema, sim, você pode trazer sugestões para se resolver aquele problema que foi apresentado no decorrer do texto, tá? Obrigatoriedade de proposta de intervenção somente quando estiver em edital, tá? Que é o caso dos meninos do Enem, tem alguns concursos também que trazem essa obrigatoriedade. Então, se o tema ele não for um problema, você deve problematizá-lo, porque você tem uma obrigação de resolver alguma coisa lá na conclusão. Então, como que você vai resolver um problema se não existiu este problema? Né? Então, você tem que problematizar o tema. Fora isso, quando o tema não é um problema e você não problematizou, né, você tem duas opções, né? No caso do problema, né, quando não tem especificamente obrigatoriedade de intervenção, você pode fazer ou a proposta de intervenção ou a síntese do texto, que é um resuminho ali de tudo que foi falado. Lembrando que não se pode apresentar nenhuma informação nova ali. Então, tem essas duas opções. Vamos analisar o que a Andressa fez aqui para apresentar o dela. Então, em suma, sempre terminar com conectivo conclusivo. O uso da tecnologia em atividades policiais é de muita importância e traz resultados
positivos para a sociedade e o Estado. Então, o uso da tecnologia em atividades policiais é de muita importância. O uso da tecnologia é de muita importância. Aqui, ó, então aqui justamente tinha que ter uma vírgula, tá? Tá faltando aqui uma vírgula. Em atividades policiais é de muita importância. O uso da tecnologia é de muita importância, traz resultados positivos para a sociedade e para o Estado. Então, aqui tinha que ter para o Estado, não é verdade? E para o Estado. Então, vamos analisar novamente. O uso da tecnologia é de muita importância, o uso da tecnologia em atividades policiais. E trazem resultados, né? Resultados e trazem o uso da tecnologia em segurança é de muita importância. O que traz resultados? O uso da tecnologia. Não, então aqui tá certinho no singular. Beleza. É certo dizer que o treinamento dos profissionais de segurança é indispensável. Logo, o oferecimento de cursos de formação aos agentes e investimento nas ferramentas tecnológicas pelo Estado e as instituições policiais é extremamente importante para o uso da tecnologia, o uso adequado. Então, vamos lá. É certo dizer que o treinamento dos profissionais de segurança é indispensável. Ok, que ficou certinho. Logo, né, um conectivo concluindo o parágrafo, o oferecimento de cursos de formação aos agentes e investimento nas ferramentas tecnológicas pelo Estado e pelas instituições, né? Então, aqui é pelo Estado e pelas instituições. O que é extremamente importante, galera? É extremamente importante o oferecimento de cursos de formação aos agentes de investimento nas ferramentas tecnológicas pelo Estado e pelas instituições federais. Então, aqui a gente não pode ter essa vírgula também. Tá bom? Analisar bem aí após a escrita para a gente diminuir os erros, tá? Foi uma redação muito bem escrita, né? A gente vê que quase não tem muitos erros, são poucos erros que tem, né? Na redação inteira foram 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Como eu tô passando aqui para vocês, aproveitando, dando a aula, explicando, pode ser que tenha passado algum despercebido aí. Se vocês acharem alguns, tiverem dúvida alguma coisa aí, vocês me falam, que a gente vai conversando aqui. É só mandar aí nos comentários, tá bom? E aqui, gente, sempre tem a simulação de nota de acordo com o edital. Tá? Esse daqui é um concurso que vai ser feito pela... a OCP, o Instituto AOCP, é o concurso da Polícia Militar de Goiás, então vai ser dessa forma aqui que vai ser avaliada a redação dela. Então aqui, modalidade gramatical, tá? Pela quantidade de erros que ela tem aqui. 4, informatividade e argumentação. Tem informatividade em todos os 3 parágrafos. A gente tem que ter informatividade na introdução, no desenvolvimento 1, e no desenvolvimento 2, lembrando que a gente não pode repetir essas informações, não pode repetir a argumentação. Então aqui, ó, vai receber total, atendimento à estrutura, a estrutura dela está impecável com relação ao texto dissertativo argumentativo. Aqui na parte de atendimento e desenvolvimento do tema, primeiro vamos falar aqui de coesão referencial e sequencial, a parte de coerência, né? A parte de coerência dela ficou ok, referenciação, né? O referencial, coerência, tá tudo certinho, ficou impecável também, tá? Não tem o que a gente falar a respeito disso. E atendimento do desenvolvimento do tema, a gente vai colocar nota 5 para ela também, tá? Então essa é a nota de acordo com o que foi apresentado aqui pela aluna, tá? Provavelmente, gente, por conta dessas rasuras aqui, a banca tira um pontinho dela aqui também, tá? Por esse excesso de rasura, então, vai descontar, tá? A gente não sabe, depende muito do corretor, igual vocês sabem, são 2 corretores para avaliar a redação, né? E a banca depois faz uma média ali da nota que foi atribuída pelos 2 corretores, né? Então, aqui eu acredito que ela vai ser
penalizada por conta desse excesso de rasura aqui, então provavelmente a nota dela vai ser em torno dessa pontuação aqui. Tá bom? Top, gente! E aí? Conte-me, já deixou o meu like, já seguiu a prof lá no Instagram? Vou postar a redação da Andressa lá para vocês, tá? Vocês me falam o que vocês acharam. E, Andressa, quero o seu comentário aqui para ajudar os alunos, falar o que você está fazendo, o que você fez, né, para tirar essa insegurança do seu coração. Como que está sendo aí a questão da sua rotina de estudos para discursiva? Como que está sendo o seu cronograma de estudos? Quantas vezes por semana você dedica, quantos dias, né, na semana você dedica para estudar para discursiva? Se você estuda o assunto, como que está sendo aí a sua preparação? Deixa o seu comentário aqui para ajudar os meninos, tá? Para eles terem um norte aí de como que eles fazem para conseguir uma evolução em tão pouco tempo igual você conseguiu, tá bom? E é um orgulho muito grande, uma honra imensurável para mim estar apresentando a sua redação aqui, tá? Lembrando que eu gosto sempre de fazer nas aulas com os meninos, eu sempre apresento a melhor redação da semana. Eu vou começar a trazer essas redações aqui para o canal do YouTube também para ajudar vocês, tá bom? Ó, um beijo enorme, bons estudos e ó, foco que a gente vai chegar lá.